E aí, pessoal, em 1930, nos Estados Unidos, havia um tipo de publicação que era febre entre os americanos. Eram os livros pulp. Pulp, que significa polpa, era um termo que se referia às publicações, digamos, de rápido consumo, né? Compreendia vários gêneros, policial, fantasia, romance em geral. Muitos personagens da cultura pop que nós conhecemos hoje nasceram justamente nessa época e justamente nesse tipo de publicação. Vamos lá, Zorro, Buck Rogers, Flash Gordon, Tarzan. Foi nessa época, mais precisamente no ano de 1932, no livro Rage Tales, que foi publicado o primeiro conto de Conan o Bárbaro, chamado A Fênix na Espada, escrito por Robert Ervin Howard. Até 1936, ele havia escrito 21 histórias completas, das quais 17 haviam sido publicadas, assim como vários fragmentos inacabados. Robert Howard suicidou-se em 1936, aos 30 anos, assim que ele soube que a sua mãe tinha entrado em coma por conta de uma doença degenerativa. A história do criador de Conan virou filme em 1996. Foi chamado assim Um Amor do Tamanho do Mundo, com Renée Zellweger e Vicente D'Onofrio, que foi o ator que viveu o Rei do Crime na série do Demolidor da Netflix. A primeira aparição de Conan no quadrinho foi uma publicação mexicana, baseada num conto do próprio Robert Howard, chamada La Reina de la Costa Negra, em 1959. Mas foi a Marvel que fez o Bárbaro despontar do pulp para o mundo pop que conhecemos. Em 1970, o editor-chefe da Marvel era Stan Lee. Nessa época, ele havia criado um canal de contato entre o editorial da Marvel e o público fã. Através desse canal, ele fazia consultas e recebia milhares de pedidos de publicação. E um dos personagens mais sugeridos para que a Marvel publicasse em quadrinhos era Conan. Entusiasta e grande conhecedor da obra de Robert Howard, Roy Thomas ofereceu-se para fazer a adaptação dos contos do livro Pulp para os quadrinhos. Bom, era uma aposta muito ousada para a Marvel fazer essa transição do Pulp para os quadrinhos. Por isso ela não quis se aventurar muito, né? E aí ela convidou um desenhista iniciante de 21 anos, que estava nos Estados Unidos, chamado Barry Windsor Smith, para fazer os desenhos dessa adaptação, juntamente com Roy Thomas. O Congresso americano havia promulgado uma lei chamada Comic Code, que era uma espécie de censura, pois os quadrinhos de super-heróis eles tinham sido considerados violentos, subversivos e uma influência má para os jovens. Havia toda uma tipologia e uns critérios, né, para que os quadrinhos eles fossem enquadrados no Comic Code. Conan, em cujo conteúdo tinha palavrões, violência, nudez, facilmente seria enquadrado. Um dos esdrúxulos critérios da Comic Code era o tipo de formato das publicações de super-heróis, o tal formato americano convencional, né? A ideia dos editores da Marvel, então, para fugir desse enquadramento, era publicar as histórias em formato diferente, maior, chamado formato magazine. Assim, as publicações seriam caracterizadas mesmo, e seriam atribuídas a um público diferente. O nome do formato era o formato magazine, aqui conhecido no Brasil tipo o tamanho da revista Veja, né? Assim, as histórias seriam atribuídas a um público adulto e não sofreriam censuras. A primeira aparição de Conan foi na magazine Savage Tales, em maio de 71. Mas em 74 ele ganharia uma publicação que faria história. Nascia então a revista mais famosa dele, Savage Sword of Conan, conhecida no Brasil como A Espada Selvagem de Conan. Pessoal, a primeira história da Marvel adaptada para os quadrinhos de Conan foi roteirizada por Roy Thomas e desenhada por Barry Smith. Barry Smith criou um estilo exótico do personagem, baseado na capa do Frank Frazetta. E evidente, né, na descrição do seu criador, Robert Howard. Mas a imagem icônica que todos nós temos assim na cabeça de Conan, dos quadrinhos, ela veio do lápis de John Buscema, que substituiu Smith já a partir do número 25 de Conan the Barbarian, em abril de 73. E também iniciou do número 1 da revista Savage Sword of Conan, que foi em agosto de 74. Por que é importante falar de John Buscema nos quadrinhos? Porque o seu traço com o personagem deu a caracterização definitiva que conhecemos hoje e elevou as histórias do Conan a um sucesso sem precedentes na indústria dos quadrinhos. Pessoal, as histórias das publicações de Conan, principalmente no Brasil, elas merecem assim vários vídeos. Por isso a gente não vai entrar nessa seara agora, porque é muito conteúdo, é combustível para a gente fazer mais vídeos depois. E agora vamos falar um pouco sobre o personagem em si. Para Conan, Robert Howard ele criou uma ambientação diferente, um período fictício na história chamado Era Iboriana. Bom, essa Era Iboriana estaria compreendida entre a submersão de Atlântida pelas águas e o início da história humana que conhecemos.
Pessoal, essa ambientação, segundo Howard, ela foi necessária para não ter problema de anacronismo histórico ou alguma confusão cultural com os povos antigos, né? Então, ele preferiu criar Conan em um ambiente próprio, fictício, do que colocá-lo na história que conhecemos hoje. Conan nasceu num país chamado Ciméria, que ficaria ao norte da Europa. Ele nasceu em pleno campo de batalha, e essa parte da história dele pouco foi explorada nas histórias. As aventuras de Conan começam em sua juventude ainda, com uma idade assim estimada em 21 anos. Quando, por exemplo, ele aparece na história A Filha do Gigante de Gelo, lutando ao lado de uma tribo de Aesíris, nas geladas montanhas do norte. Excelente história essa. As histórias do Conan, elas não seguem uma ordem cronológica. Que a primeira história de Conan, o primeiro conto publicado, ele já aparece como rei. Mas a gente sabe que Conan aparece nas suas aventuras como pirata, como mercenário, como ladrão, como soldado, enfim, de diversas formas. Pessoal, além de Conan ter sido publicado em livros na década de 1930 e depois ter virado quadrinho na década de 1970, ele virou filme em 1982 com a estreia do ator Arnold Schwarzenegger, e em 84 com o filme Conan o Destruidor, e em 2011 com Jason Momoa, num filme decepcionante. Ele teve uma aparição camuflada no filme Guerreiros de Fogo, de 85, no qual aventurou-se com a Sônia Guerreira, mas devido a um desacordo de direitos autorais pelo uso do personagem, Schwarzenegger, que apareceria no filme como Conan, aparece como se fosse um outro personagem, Lord Calidor. O Bárbaro também virou série, com Ralph Moller em 1997, em uma única temporada. Em 1992 foi produzido um desenho animado de Conan que durou 2 temporadas, 65 episódios. Olha só, pessoal, a saga de Conan nas diversas plataformas, ela é tão rica e intensa quanto as próprias histórias dele em si. Por isso a gente não vai conseguir esgotar isso num vídeo só. A gente vai continuar essa história em vários outros vídeos. É por isso que nós estamos criando um outro canal específico que fale só sobre o gênero de espada e feitiçaria, mais precisamente e principalmente sobre Conan. O nome do canal é Crônicas Iborianas. A gente vai deixar aí na descrição do vídeo o link para você acessar ele e se inscrever. Aí nesse canal a gente vai pirar falando sobre Conan, né? Lá vamos pormenorizar tudo do personagem, desde as suas publicações, aparições em outras plataformas, até as suas histórias mesmo e as histórias dos personagens que compõem seu universo. Pessoal, por hoje é só sobre isso. Mas esperem que muito em breve vamos estar postando mais conteúdo sobre Conan e sobre a Era Iboriana. Falou? Te espero então já